Mais uma quinta-feira falando sobre psicologia, coaching integral sistêmica, análise de perfil comportamental, trazendo assuntos, do autoconhecimento, autoestima, e que você possa ser um vetor de mudança também, que essa live possa contribuir na sua vida e na vida das pessoas que você conhece, colegas, amigos, família. Essa é a proposta. Hoje o tema está muito interessante, muita gente se queixa desse assunto, em muitas situações não sabem lidar com isso e já passaram situações relacionadas a esse tema. E eu vou pedir para que você possa compartilhar essa live, curta essa live também para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E o propósito realmente é crescer e contribuir, que você possa, junto comigo nessa jornada, ajudar mais e mais pessoas e que você possa também refletir sobre sua vida. Não só do momento presente, algumas situações do passado. Hoje essa live também vai fazer você refletir um pouco e refletir o que você vai fazer daqui para frente. Então são aspectos, quando a gente fala o tema de hoje é como lidar com pessoas manipuladoras e controladoras. E a gente sabe que a base de referências de pessoas, ela começa com pai e mãe, ou representantes de pai e mãe. Pode ser avô, avó, pode ser também pessoas que criaram, mas que ela vai representar isso. E a partir disso, experiências que você viveu no passado, isso vai replicar durante a sua vida. Seja no casamento, seja no trabalho, seja uma relação com um chefe, A gente está falando sobre pessoas manipuladoras e controladoras. Então são ambientes, que na escola, faculdade, são ambientes que algum momento algumas pessoas vão ter alguma experiência em relação a essas pessoas. Vai ser inevitável. E aí você saber, o que está por trás, saber, o que se gera a partir dessa busca de controle, E antes de a gente começar a live, eu vou estar trazendo para vocês o que gera o controle. O que o controle gera na gente ou em qualquer pessoa. Uma das coisas que são geradas é ansiedade, desgaste e destruição nos relacionamentos. Rafael, seja bem-vindo. Acúmulo de medos, frustração, tristeza e solidão. Guarda isso, o que o controle gera em nós. Esses aspectos vão fazer sentido lá no final dessa live. Então eu vou pedir para você compartilhar mais essa live, curtir essa live, porque hoje está muito interessante. Mediante a todos esses aspectos que eu falei aqui, que vai fazer sentido no final da live. Grande Rafael, seja bem-vindo, viu? Então, o controle gera sentimentos ruins, raiva intensa, sentimentos ruins, algo negativo, junto com raiva vem o medo. Nós atraímos aquilo que nós mais tememos. Você já ouviu falar sobre isso? Você já, ou talvez você falou, ou alguém próximo de você já falou. Aquilo que você mais temia acabou acontecendo. Então, pegando o nosso tema de hoje,
pessoas controladoras atraem a destruição para a sua vida. Então, aonde tiver pessoas controladoras e manipuladoras, vai ter destruição aí. Então, pessoas controladoras são motivadas pelo medo. Então, olha como é interessante. Pessoas controladoras, o que motiva elas é o medo, e ela também gera medo, ansiedade, tudo isso que eu falei aqui no início da live. Então, o que mais temia sobreveio. Por que elas têm medos? Ela tem medo. Ela sabe no fundo que elas não podem controlar nada. Olha como são as coisas. Elas querem controlar a situação, as pessoas, manipular. Só que no fundo, ela sabe que ela não pode controlar nada. Apenas uma busca vã, sem sentido, descontrolada. Mas ela busca controle. E isso gera mais ansiedade e mais medo. E o medo vai aumentando. Pensamento sobre vai aumentando. E ao longo do tempo as pessoas vão atraindo justamente o que elas temem. Elas tentam mais, controlar mais. Quem tenta controlar o marido ou a esposa atrai a separação. Quem tenta controlar as finanças atrai quebra financeira. Quem tenta controlar a saúde da família traz doença. Aí você diz, que merda, né? Que merda. Aí nessa hora você deve estar caindo a ficha aí para você. O que eu estou falando aqui nessa live são anos e anos comprovando tudo isso que eu estou falando aqui. Sobre pessoas controladoras. É muito devastador o efeito dessas pessoas nas outras pessoas. E eu posso dizer que até para elas mesmas. O que a pessoa tenta mais controlar é o que mais atrai de ruim para a vida dela. Aí eu pergunto para você que está assistindo a live. Quem é que ficou com medo agora? Quem é que ficou? Você ficou com medo? Se ficou com medo, que bom. Tá? Que bom. É bom você ficar com medo. E que o medo mude. Uma das coisas que fazem a gente mudar é o medo. E quem está entendendo, você que está assistindo aqui, você está entendendo a seriedade do que eu estou falando aqui nessa live? Isso é muito sério. Tem muita gente que passa, e não sabe lidar com pessoas manipuladoras e controladoras. E sem contar que os problemas conjugais, que essa pessoa pode gerar, sem contar os problemas com os filhos, tornando os filhos um robozinho, teleguiados ou abobados, que não pensam, porque são controlados, eles são controlados. Então eles não têm pensamento próprio. Eles podem até ser obedientes e educados. Aí eu posso fazer a pergunta, minha pergunta é: eles vão ser vitoriosos lá na frente, apesar de obedientes e educados? Será que eles vão ser, de fato, eles vão ter essa garra para vencer? E aí, eu vou pedir para você que está assistindo, imagine você, ter um filho ou uma filha. Você controla muito esse filho e essa filha, correto? E aí você coloca esse filho ou essa filha
em uma gaiola. Que essa gaiola pode ser aquela gaiola vagabunda de madeira, ou pode ser aquela gaiola dourada. Pode ser aquela, né, gaiola dourada com alpiche, né, alemã, com girassol da Holanda e com afiador de bico a laser. E o periquitinho que está ali é o chamado seu filho. E está lá dentro dessa gaiola. E o periquitinho está doido para sair, para voar. Mas você quer ter controle. Mantenha o periquitinho ali, na gaiola, que é o chamado seu filho ou sua filha. Aonde? Ali, ó, na gaiola. Ele quer voar. Ele quer ousar. Ele quer ir, ele quer sair. Só que você mantém manipulando, mentindo, fazendo medo nele ou nela, prometendo e não cumprindo, para manter aonde? Na gaiola. O tempo está passando e ele está doido para voar. Na gaiola não dá para bater as asas. Dá para dar um saltinho aqui. Andréa, seja bem-vinda. Dá um saltinho ali, ali. Nada mais, mas não dá para voar. Ele, né, esse periquitinho vai fazer 18 anos. E você ainda quer controlar esse salto, né, esse pouco do salto que ele dá. O periquitinho ele vai fazer 21 anos, 22 anos e você tá doido que ele voe. Aí você abre a gaiola. Aí ele diz assim: vou nada, eu não vou sair daqui. Aí você, né, pai ou mãe, fala para ele: não tem perigo, pode ir. Eu não sei voar, ele diz. Eu nunca voei. Vai que tem um gavião aí. Vai que tem uma cobrinha, tem uma serpente querendo me pegar. Vai que tem um gato, mas eu não vou. E se sair, e se esse periquitinho sair, ele vai sair na dependência de alguém. E aí eu pergunto para você que está assistindo essa live: você está entendendo isso? Você está entendendo o que é que acontece diante dessa situação de manipulação e controle? Para esse periquito, ou para esse filho, ou para essa filha? Então, esse periquito, ele vai sair dessa gaiola, mas ele vai ser dependente, ele vai ser completamente dependente de alguém. Aí a pergunta é: você que está assistindo, você já fez isso? Quem já fez isso? Você que é pai, você que é mãe, você já fez isso? Ou então, você que é filha, você que é filha, você já vivenciou isso com seus pais, com os representantes, né, que você tem como pai e mãe? Então, nessa situação que eu relatei aqui, a mãe, Elisângela, seja bem-vinda, a mãe destrói a vida do filho através do controle. E aí, novamente, que merda esse controle, essa manipulação. Aí você diz: que merda, a ficha vai caindo. Agora você está olhando para o seu filho, você que é pai, você que é mãe, e aí olha para a cara dele, e aí você diz assim: lascou, lasquei. Por que isso?
Porque você começa a ver a consequência disso que eu acabei de dizer no seu filho e na sua filha. E aí você cai a ficha que eu vou ter que pedir perdão para o meu filho ou para minha filha. E aí você diz novamente, que merda que eu fiz. A mesma coisa acontece com o marido. Eu vou contar um caso aqui. Isso é em relação a um marido, uma esposa, um casal. E aí você vai acompanhando todo o que eu estou falando aqui sobre pessoas manipuladoras e controladoras e o efeito que isso tem na vida de uma pessoa. E talvez você se identifique com essa história também. Então, uma esposa, ela sempre quis controlar a família, né? Quando eu digo família, Noélia, seja bem-vinda. Quando eu falo família, quer dizer marido e filhos, e também a família de origem dela, né? Irmãos, mãe, pai, e outras famílias também que ela tinha, e tudo. Na verdade, ela queria controlar tudo. Essa que é a verdade. Então imagine uma mulher inteligente, perspicaz e determinada. Então imagina, o marido, né, o marido bem-sucedido, ele estava na Bahia e ele, né, começando bem a vida dele e a empresa prosperando. O marido chega, né, para os clientes em uma pizzaria, todos sentados ali, e esse marido já tinha 6 anos de casado com essa esposa, e aí cada um na mesa, né, cada um vai fazendo o pedido, né, o pedido do sabor, das pizzas. Quando chega na vez desse marido, ele não consegue fazer o pedido. Não consegue fazer o pedido dessa pizza, desse sabor. E aí, ele vai sair, ele sai, né? Ele sai da mesa, vai até o banheiro e vai ligar para a esposa. Só para que você entenda, ele nunca tinha pedido um sabor de pizza até aquele momento. Não sei se você que está assistindo se identifica com essa parte. Essa esposa, essa mulher, era tão controladora que nem essas pequenas coisas esse marido conseguia fazer. E ele se viu desesperado ali, porque ele não conseguiu fazer o pedido da pizza. E aí ele ligou para essa esposa, e aí ele fala para a esposa, lascou. Aí a esposa pergunta, o que foi, meu amor? Eu não consigo pedir uma pizza. Eu não sei que pizza eu peço. Aí a esposa diz assim, então deixa eu te ajudar. Aí nessa hora ele pediu a morte, né? Ele ficou com muita raiva. E ali uma ficha caiu para ele. Ali, o que ele não tinha entendido, começou a ele a entender. E quando a esposa disse, com aquela voz, né? Com aquela voz de satisfação, de prazer, né? Aí ele entendeu o que estava acontecendo. Ele nunca tinha pedido. Quem sempre pedia era a esposa. Das vezes que ele tentava pedir, ela chegava e perguntava, amor, o que você quer? Aí ela falava, eu vou comer isso, isso e isso.
Aí ele também, na vez dele, falava: eu vou comer isso, isso e isso. Aí a esposa falava assim: amor, por que você não come? Não, isso não, talvez não seja tão bom. Aquele outro seja melhor. Então, no final das contas, o que ele pedia acabava não sendo, no final do pedido, o que ele pediu de fato. Acabava sendo o pedido dela. Então, e acabava dividindo com ela a pizza. Então, no final das contas, era o pedido dela que prevalecia. Sempre que ela pedia uma opinião, outra situação desse casal. Sempre que ela pedia opinião para ele, ela falava assim: amor, o que você acha disso? Aí ele respondia, falava: eu acho isso, isso, isso e isso. E aí, na hora de fazer, fazia totalmente oposto. Ele nunca fazia o que ele falava, o que ele opinava. E aí, depois de alguns anos, ele começou a questionar. E questionou a ela: por que você pede a minha opinião se nunca você segue o que eu te falo? Aí ele começou a questionar, O que é interessante a gente pensar? No momento que você começa a questionar esse lugar que você está, né? Que você é colocado e também você se permite, você começa aos poucos sair dessa posição. Esse marido entendeu que a relação dele com a esposa estava disfuncional. Ele não conseguia pedir uma pizza. E ele entendeu que quando ele cria alguma coisa, ou ele ia pedir alguma coisa, ele tinha a questão da vontade dele, algum desejo dele, ele só conseguia se ele brigasse muito para conseguir. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar e, quem sabe, até se vendo nessa situação. Então, das vezes que ele realmente queria algo, desejava algo, fazer algo para ele, do desejo dele, ele precisava brigar muito. Então, se você olhar para a sua vida, você que está assistindo, teve alguns momentos que você precisou brigar. Às vezes a gente fica achando que o brigar é ruim, mas numa situação como essa, é necessária para que, às vezes a gente está diante de uma pessoa manipuladora e controladora. Às vezes vai acontecer dessa forma, né, para que o seu desejo prevaleça. Se você ficar omisso, se você não reivindica, você vai permanecer ali. Como eu falei no início, talvez um robozinho, né, sendo teleguiado, e ali você vai ter uma visão como obediente e educado. Então, muitas vezes a gente evita até conflitos, brigas, porque a gente quer deixar a situação, o ambiente ou a situação em harmonia. A gente não quer desagradar as pessoas. Essa que é uma verdade. Mas em boa parte, se realmente é seu desejo, o fato de você desagradar o outro, muitas vezes é agradar você. E aí você tem que ter esse tato para ver qual é essa situação que você vai precisar reivindicar. E esse fato de brigar é opcional, mas é mais o seu posicionamento. Então ele percebeu que ele abriu mão de muitas coisas. E aquelas que ele não abriu mão foi porque ele brigou muito.
né? No caso desse marido que eu estou colocando como exemplo para vocês visualizarem isso, o que eu estou falando aqui, em termos práticos. Eu não sei se está caindo a ficha para você aí, tá? Porque para mim cai uma ficha tremenda. E se você está se identificando, levanta a mão aí, né? Compartilha essa live, né? Curte essa live, né? Para que outras pessoas também a ficha caia, né? Se você se lembra de alguém que talvez está passando por isso hoje, ou passou por isso, pode mandar essa live para essa pessoa. E aí ele caiu a ficha que isso não é casamento, não estava acontecendo um casamento. Isso, né, na visão dele, na nova visão dele, isso é uma estrutura de comando e controle. Um coronel e um tenente, um sargento, ele começou o processo, né, esse marido, ele começou um processo novo aí na cabeça dele. O problema não estava na esposa, e sim nele mesmo. Ele tinha que mudar, e não ela. Você que está assistindo, talvez pense, né, que a pessoa manipuladora, controladora, é que precise mudar. Na verdade, sou eu, é você que tem que mudar, para não permitir e você se posicionar e saber lidar com essa situação. Como eu falei no início da live, isso só acontece mediante a você. Você vai atrair aquilo que você mais teme. Talvez você tenha vivenciado isso na sua infância, na sua adolescência com seus pais. E aí você está replicando isso. Mas a partir do momento que você tem a consciência, a responsabilidade é sua. E aí você faz todo o processo de autoconhecimento para sair desse emaranhado. Para muitas pessoas é um emaranhado de fato. É desafiador para algumas pessoas. Então, ele começou a fazer uma reconstrução e as fichas começaram a cair para ele. Ele começou a se questionar. Ele começou a questionar a posição dele, a posição da esposa, o que ele permitia e o que não era mais para permitir. Porque ele deixava a esposa comandar, controlar, manipular. E ele também, a mãe dele, também fez isso com ele a vida toda. Eu não sei se você está acompanhando e se está caindo ficha para vocês que estão assistindo a live. Aí uma pergunta que as pessoas podem se questionar. Tem homens que fazem isso, né, que são essas pessoas manipuladoras e controladoras? Sim, tem. 30% são homens e 70% são mulheres. A gente acha, né, que é mais homens, mas na verdade é mais mulheres. Então, o que essa situação de manipulação e de controle gera? Se lembra do que eu falei no início da live? Eu vou retomar aqui essa ideia. O controle, ele vai gerar ansiedade, desgaste e destruição dos relacionamentos, acúmulo de medos e também frustração, tristeza e solidão. Aí eu pergunto para você, tá? Responda com sinceridade. Olhando para a sua vida hoje, agora, o quanto você tem buscado controlar o seu casamento? O quanto você tem buscado controlar os seus filhos? O quanto você tem buscado controlar os seus relacionamentos? O quanto você tem buscado controlar as suas finanças? O quanto você tem buscado controlar talvez a família de origem, né? Talvez a saúde.
o quanto. E a pergunta crucial: qual o prejuízo você tem tido dessa busca? É uma pergunta de reflexão dessa noite, dessa live. Eu espero que tenha caído algumas fichas, que você compartilhe essa live para as pessoas que precisam, porque o meu convite é, através do conhecimento, do autoconhecimento, você possa saber lidar com situações na sua vida. O maior, talvez o maior bem, o maior tesouro que você pode ter é o autoconhecimento. Porque a partir daí, a partir do autoconhecimento, você tem uma sabedoria, você vai viver melhor, você vai ganhar mais tempo, você vai saber qual a batalha você entra e você nem entra, ou aquela que você escolhe nem entrar. E isso te dá uma perspectiva de futuro melhor, você fica mais otimista, você fica mais positivo diante das suas escolhas, porque a gente trabalha muito a questão da autorresponsabilidade. O que eu falei? É muito tendencioso falar que essa esposa é que precisava mudar, mas esse marido caiu a ficha que ele precisava mudar, porque ele que permitia isso acontecer. A partir do momento do posicionamento dele, a esposa vai deixar de fazer, vai neutralizar essa esposa. Para isso, como em muitos casos ele brigou para manter o desejo dele em algumas situações. Então, todo início, toda mudança de hábito, todo início de mudança de hábito, ele vai ser um pouco mais desafiador. Eu sempre digo que o sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema de trabalho, se uma pessoa muda algum comportamento, as outras pessoas, de uma certa forma, elas não fazem por mal. Elas vão puxar essa pessoa para o que ela era antes. Mas de acordo com o sistema continuar daquele jeito, o velho jeito da pessoa. Por isso que a força maior é nesse impulso primeiro, que você possa ter essa mudança, esse impulso, porque as forças são muito contrárias para que você permaneça com o mesmo comportamento, tá? Essa foi a live de hoje, Toda quinta-feira eu estou aqui trazendo mais assuntos de psicologia, coach, toda quinta-feira. Dia de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão, um horário um pouco diferente das 20h47. Isso foi baseado na demanda do atendimento, muita gente com depressão, ansiedade, e ter esse primeiro contato, esse primeiro conhecimento é norteador, orientador, tá? E dia de quarta-feira eu trago assuntos, filmes, relacionados à psicologia, e para que a gente possa ter um novo olhar, através de algo que é lúdico, que é o filme, tá? Quero agradecer, parabenizar a todos, minha eterna gratidão, parabéns, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.